O Planeta SPM está de volta, conversando com a professora Lilian Furquim. E antes de começar a falar sobre esse terceiro bloco, a gente recebeu uma pergunta da Carla Polak. Bom, a pergunta ela é meio polêmica, mas vamos lá. O que é feminismo? Ela é polêmica e ampla. Então, eu vou como se eu tivesse a primeira hora da primeira aula sobre o que é feminismo, né? As mulheres perceberam que quando a gente falava de conceitos de igualdade, bem no amplo no aspecto teórico, a gente também tinha que discutir a igualdade de gênero, porque havia uma série de diferenças entre homens e mulheres nas sociedades, né? Para as mulheres ficava relegado o papel do cuidado, né? O espaço da casa, e para o homem a vida social, a política, né? As instituições construídas por eles e para eles, né? Valorizando características muito masculinas. Afinal de contas, essas instituições, esses cargos foram construídos para aqueles homens, não para as mulheres. Isso ainda se reflete mais incrivelmente no tipo de profissão que a gente escolhe. Se a gente observar, tem uma quantidade muito grande, muito maior de mulheres que escolhem profissões do cuidar do que outras profissões, por exemplo, como engenharia. Mas, dado que eu não vou conseguir falar toda a riqueza do que são as teorias feministas, eu posso dizer o seguinte: as teorias feministas buscam discutir e fazer teorias de gênero. Identificar por que as teorias, então, existentes não dão conta das diferenças que existem entre homens e mulheres, no campo profissional, no campo social e no campo político, tá certo? E vai ter uma quantidade enorme de teorias que vão responder a essas questões que eu mencionei, que são bastante amplas, né? Então, basicamente, eu responderia dessa maneira. Entendi. Você conseguiu resumir muito bem, deu para entender, né, Carla? Bom, nesse bloco, a gente vai falar um pouco sobre as outras lutas dentro do feminismo. Por exemplo, no Facebook existem diversos grupos que falam de feminismo para diferentes tipos de meninas. Professora, você acha que a luta feminista é igual para todas as outras feministas, para as outras mulheres? Como eu mencionei respondendo a pergunta da Carla, o feminismo ele é muito rico, né? E rico porque existem diferenças entre as mulheres, né? O gênero, digamos assim, em tese nos uniria, mas existem uma série de clivagens que separam essas mulheres, ou seja, as demandas da moça da periferia afrodescendente é diferente da moça de classe alta branca, tá certo? Isso é muito mais claro onde o feminismo avançou mais e é mais antigo, como nos Estados Unidos. Então você tem diferenças porque você tem diferentes demandas, tá certo? As vulnerabilidades pelas quais essas moças passam na vida são distintas. Então você vai ver que vão existir inúmeros grupos no Facebook e inúmeros grupos ativistas que ainda não estão no Facebook com, digamos assim, com uma agenda distinta, né? Porque elas observam o tipo de vulnerabilidade, de opressão pelos quais essas moças passam, né? Um exemplo que eu acho que ainda é mais polêmico é como é que alguns movimentos feministas encaram a demanda, por exemplo, no caso das trans, ou seja, daqueles nascidos biologicamente como homens que se identificam como mulheres. Como é que elas vão lidar com essas demandas? Afinal de contas, né, a gente se torna mulher? Né? Essa grande questão que a Beauvoir nos coloca e que é o grande desafio e que polemiza tanto essas questões de gênero. Então fica para os movimentos essas perguntas. Será que os homens devem participar de alguns movimentos? A ONU acha que sim, né? O famoso hashtag eles por elas, diz exatamente isso. Afinal de contas, por que a gente não chama a outra metade do mundo para atuar junto com a outra metade, que no caso as mulheres, para protegê-las? Por que não? Mas tem grupos que não aceitam. De qualquer maneira, eu acho que é rico da mesma forma. Você ter essas diferenças. As diferenças são importantes para a gente conseguir ter a tolerância, né? Então, esse é uma coisa importante que a gente tem que dizer. Entendi. Né? Ainda relacionado aos grupos na rede social, a gente recebeu mais uma pergunta da Luísa Dias. Ela diz assim: você acredita que esse anonimato dos grupos é pelo tabu de que a mulher não é confiável? Olha, vou pegar o grupo então que a gente discutiu ali, a questão da Carla. Eu acho que é sempre mais difícil para a menina, para a moça, não tanto mais mulher como para mim, discutir sexo.
discutir o prazer, discutir questões muito íntimas, tá certo? Porque ainda há essa ideia de que se a menina discute esses assuntos, ela é do tipo fácil. Tá. Ou ela, digamos assim, tem um comportamento sexual reprovável. Né? Isso, na verdade, é o discurso ainda patriarcal de que se a menina tem mais namorados, ela é considerada, né, muito fácil. E o menino que tem muitas namoradas é o oposto, ao contrário, ele é elogiado publicamente. Então, eu acho que as meninas têm que ter o direito ao anonimato, de poder fazer essas perguntas, não só a respeito de sexo, mas dizer quando que elas se sentem abusadas, nas baladas, na maneira como elas são abordadas. Tá certo? Então, o anonimato é importante para elas se sentirem protegidas. Sim. Quando elas se sentirem mais fortalecidas e com um grupo, aí sim eu acho que ela vai poder colocar o seu nome e sobrenome sem sofrer nenhum tipo de represália. Entendi. Ainda falando sobre a fuga dos padrões estéticos, vamos mostrar o depoimento da Mayara Souto, que passou por um processo de transição capilar e que hoje se sente muito mais confiante. Meu nome é Mayara Souto, eu tenho 25 anos, sou estudante de Relações Públicas da FAPCOM. Eu alisava o cabelo, essa é uma longa história, acho que desde que eu me entendo por gente eu alisava o cabelo. Bom, eu deixei de alisar o cabelo por uma junção de motivos, né? Primeiro, eu tinha uma vontade dentro de mim, mas eu não sabia lidar com ela, né? Porque a sociedade impõe um cabelo liso para mulher negra, né? E aí um dia eu me deparei com uma situação da minha tia com câncer, né? E aí ela teve que fazer químio, e na químio com certeza o cabelo cai. E eu falei pra ela que eu cortaria o cabelo com ela. E eu cortei bem curtinho mesmo, foi praticamente careca, junto com a minha tia, e deixei ele vir natural pela primeira vez. Então eu comecei a me reconhecer como mulher negra, acredito que a partir daí. Confesso para vocês que eu achava muito radical um pensamento feminista, até eu entender que é uma luta, né, e precisa ser respeitada. E eu só comecei a entender isso quando eu procurei informação, quando eu entrei na faculdade, enfim, quando o conhecimento fez parte de mim. Bom, Lilian, você acha que o feminismo, sendo uma luta social, dá abertura para outras lutas sociais, como a gente acabou de ver? Eu acho que é bem interessante esse depoimento, porque é de uma moça que assumiu a sua etnia. Né? Então, é outra característica, outra clivagem importante desse grupo, desse movimento. Então, eu acho que padrões estéticos exigentes, como a gente observa, não só para ela, mas eu diria o cabelo liso, que eu não tenho, também uma exigência, né? E você assumir esse tipo de coisa é importante para ela ter uma identidade da etnia afrodescendente, o quanto disso é importante para ela no movimento social. Então, por isso, ela, na verdade, respondeu a pergunta anterior, de que por que tem tantos movimentos feministas diferentes? Porque tem outras características, outras clivagens. Talvez não seja tão comum, tão uma questão para uma menina, né, que não seja dessa etnia, mas para ela é. Então, e ela tem espaço para poder lutar em grupos de mulheres afro que querem assumir os seus cabelos. E eu posso dizer que tem, inclusive, grupos feministas, não digo feministas na sua essência, mas grupos que dizem para as meninas assumirem o cabelo que têm. Né? E se não quiserem assumir o cabelo que têm, que também possam fazer o que bem desejarem, o que bem quiserem, se quiserem ficar careca, se quiserem pintar de cor verde, etc. Eu acho que a grande questão é, além da igualdade de gênero, a questão da liberdade. A liberdade anda junto com a igualdade. Então, não existe uma coisa ocupando o lugar da outra, que a gente fala um trade-off, né? Porque eu quero mais igualdade, eu tenho que ter menos liberdade. Ao contrário, eu acho que dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Claro. Né? E ela está provando que ela está indo num caminho bastante interessante para conseguir essa liberdade e a igualdade que ela tanto busca. Né? Legal. Bom, como podemos perceber, o feminismo é um assunto com muito conteúdo e que a gente podia ficar aqui conversando. Mas, infelizmente, o Planeta SPM de hoje acaba aqui. Professora, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente, ter compartilhado toda essa experiência e conteúdo. Obrigada. E também muito obrigada pela minha equipe, para vocês que estavam assistindo.
E fiquem ligados no Facebook da agência que tem muito mais Planeta SPM por aí. Boa noite, até a próxima!